pessoal, tudo bem? Sou João Marcos, que seja genial. Nesse vídeo eu gostaria de dar algumas dicas sobre o OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, sobre a prova. Bom, a prova do OBA. Para começar, antes de você fazer a prova do OBA, como eu disse, nos vídeos preparatórios para o OBF, a Olimpíada Brasileira de Física, você precisa estar descansado para fazer a prova. Você vai se desgastar muito na prova, a prova exige muito de você. Então não vai passar a madrugada estudando para a prova, você deveria ter estudado um pouco antes. Então dorme, nos dias antes descansa, dorme bastante para você estar bem descansado para fazer a prova. Agora, em si sobre a prova, quando você sentar lá para fazer a prova. Bom, a prova, ela só tem uma fase, é uma prova única, tem uma fase. Ela é dividida em 3 partes: astronomia, astronáutica e energia. Eu já fiz vídeos dando dicas do que estudar para a prova, como tem o regulamento lá no site do OBA. Então, de novo, eu vou repetir rapidinho. O que cai em astronomia? Bom, tá tudo escrito no regulamento. Por exemplo, estações do ano, fases da Lua, planetas, estrelas. Astronáutica, foguetes, satélites, energia, bom, fontes de energia, educação, em relação a gastos de energia, essas coisas. Então, tá tudo escrito lá no regulamento. Agora, para fazer as questões de astronomia, você precisa saber a teoria. Para fazer as questões de astronáutica, você também precisa saber a teoria, talvez você precise fazer contas. E para as questões de energia, não se preocupe, não é a parte mais complicada da prova. As questões de energia são muito focadas assim no bom senso. Então ele vai te perguntar, é certo ou errado você deixar a geladeira aberta? Sabe? É muito focado no bom senso, quando você for fazer a prova de energia. Então, como eu já disse também nos outros vídeos, resolve algumas provas anteriores para você entender como que é o estilo da prova. Então, outra coisa também, a prova, ela te ajuda. A prova não tá lá para fazer você ir mal. A prova tá te ajudando, a prova te ajuda em si. Então pode ser que ela peça para você calcular, por exemplo, a radiação do Sol. Você não sabe como calcula, só que ele vai lá no enunciado te explicar como calcula. Você só tem que fazer o que ele te ensinou. Então a prova inteira ela te ajuda, ela te dá instruções de como fazer as coisas. Ela te dá dicas, você vai ver que tem muitas questões que está escrito lá embaixo. Dica, faça de tal modo. A prova está sempre te ajudando, te dando instrução de como resolver a própria prova. Outra coisa, a prova, as questões se ajudam. Então talvez você tenha que resolver uma questão, você não sabe como resolve, mas lá no texto da questão, de 3 questões à frente, ele está explicando de como fazer aquela outra questão. Então resolva a prova como um todo e não as questões isoladas, porque a prova ela vai se ajudando. Então presta atenção, porque algumas questões podem ajudar outras. Resolva a prova como um todo, porque a prova inteira está focada em te ajudar. Outra coisa, nas questões que você tiver que fazer conta, não serão contas muito fáceis, comparando, por exemplo, com a primeira fase da OBF, as contas não são contas muito fáceis, são contas que dão um pouquinho de trabalho. Mas não desiste, não deixe de fazer a conta, porque você vai ter que resolver esse tipo de conta para fazer a prova. Então, pode ser que tenha 1, 2 casas decimais. Claro, você não vai ficar fazendo contas gigantescas com 10 casas decimais, dá uma aproximada quando está ficando uma coisa muito grande. Mas é inevitável, você vai ter que fazer algumas contas chatas, mas faça, tenha paciência, porque é assim que você vai resolver essas questões. Então, são basicamente essas dicas que eu tenho para dar para vocês. Bons estudos, boas Olimpíadas, um abraço e até a próxima.